Bem, prosseguindo os nossos estudos, hoje vamos falar dos intervalos numéricos. O que é um intervalo numérico? Bem, já estudamos aí os conjuntos numéricos, então, entre um número e outro, há sempre um intervalo. E esse intervalo é o que a gente vai estudar agora. Diz assim no livro, né? Além dos subconjuntos de R, que é o conjunto de números reais já estudados, outros de uma grande importância matemática são aqueles definidos por desigualdade, chamados de intervalos reais. Esses intervalos reais surgem justamente lá no conjunto dos números reais. Por quê? Imagina aqui entre os números naturais, ó, se eu considerar números naturais 2 e 3, e eu perguntar para você quantos números naturais existem entre 2 e 3, você vai me responder que existem que nenhum. Por quê? De um natural para o outro, há o acréscimo de uma unidade. Então, eu não tenho como ter nenhum, algum número natural entre 2 e 3. Agora, quando você passa a trabalhar aqui, ó, com o conjunto dos números reais, aí eu te pergunto, quantos números reais existem entre 2 e 3? Aí você vai me responder infinitos. Existem infinitos números reais entre 2 e 3 e não existe nenhum número natural entre 2 e 3. Pois bem, considere aqui, ó, um número A e um número B. Entre esses dois números reais existe um intervalo. Dentro desse intervalo existe aqui uma infinidade de números. Então, esses números que você não consegue quantificar, você vai representar ele por um intervalo real. E para observarmos os diferentes tipos de intervalos reais, porque esses intervalos aí vão surgir justamente no conjunto dos números reais, consideremos os números reais A e B, ó, minúsculos. Deixa eu até mudar aqui que eu coloquei maiúsculo, então eu vou considerar A e B, dois números reais, tal que há uma diferença entre esses dois números, ou seja, há uma desigualdade. Então, vou considerar aqui, ó, que o A é menor do que B. Olha aí, como eu falei antes, em relação à desigualdade, ó, a boquinha está voltada para o maior e a pontinha voltada para o menor. Para não ter essa história, o sinal é de maior, o sinal é de menor. Não. Existe o sinal de desigualdade. Qual é esse sinal? Maior ou menor? A princípio, reconheça como sendo um sinal de desigualdade. E ele vai dizer que o número que está à esquerda é menor que o número que está à direita. Ou ainda, se você mudar a posição, B maior que A. Sinal de desigualdade, que está me indicando que o número que está aqui à esquerda ele é maior do que o número que está à direita, que vai ser o menor. Então, reconhecendo o sinal como sendo um sinal de desigualdade e a abertura sempre para o número maior, não vai ter segredo aqui. Então, considere isso aqui, ó, A maior do que B. Opa, A menor do que B. Existem aqui quatro tipos de intervalos. Quais são esses tipos de intervalos? O intervalo fechado, o intervalo aberto, o intervalo fechado à esquerda e aberto à direita, olha aí, e ele tem que ter esses dois requisitos, estar fechado à esquerda e aberto à direita. E por fim, o intervalo que é aberto à esquerda e fechado à direita. Esses são os tipos de intervalos. Bem, e existem aqui três maneiras de representar um intervalo. Ó, primeiro você vai representar ele entre colchetes, que são esses sinais aqui, ó, colchetes. Vai representar eles também entre um sinal de conjunto, certo? Uma representação de conjunto, aquela pela notação de conjunto, aí de x pertencente aos reais, digamos assim, x pertencente aos reais, tal que a, posso dizer que menor ou igual a esse elemento x, tal que, menor ou igual a b, tal que é isso aqui. Tá? Então, essa aqui é a representação na forma de notação de conjunto, fórmula de conjunto. Ou seja, todo número que for pertencente ao conjunto dos reais estiver dentro dessa regra aqui, ó, estar compreendido entre o A e o B,
Ou seja, o A, olha a pontinha aqui, ó, é menor do que o X. O X ele é menor do que o B. E ainda tem um detalhe. Quando a gente passa o tracinho aqui embaixo, a gente considera o menor e o igual. Menor igual, menor igual. Certo? Então aqui tu tem a segunda representação. Entre chaves, pela notação de conjunto. E a terceira notação é o intervalo na reta real. Você vai representar aqui os pontos A e B. E tudo que satisfizer o intervalo, você representa riscando aqui. Então vamos analisar cada um deles individualmente. Olha aí. Genericamente, o intervalo fechado ele funciona da seguinte forma. Considero aqui o A e o B, onde o A é menor do que o B, certo? Sendo assim, se é um intervalo fechado, eu vou representar aqui, ó, A, vírgula, B. O colchete, eles estão se fechando, as bordinhas internas estão cara a cara. Então, aqui é um intervalo fechado, A e B. Aí, se eu for representar agora com a anotação de conjunto, eu vou dizer aqui, ó, o intervalo fechado é qualquer número x. Esse x ele é um número genérico, pode ser qualquer número, mas com a condição de que ele seja pertencente aos reais, tal que essa barrinha, entre os extremos do intervalo, esse número tem que estar compreendido, ou seja, o A é menor ou igual, por isso que ele é fechado, vale a igualdade. Há esse número x, que pode ser qualquer número, aqui há uma variação de elementos para satisfazer a condição de x, e menor ou igual a b. Então, qualquer número que estiver compreendido entre a e b satisfaz a condição desse intervalo. E a terceira representação é na reta real. Coloco aqui uma reta, tá? Ajeita a reta, pronto. Feita a reta, a gente vai marcar aqui, ó, os pontos A e B, vou mudar até a cor aqui, para preto. Não quero a reta preta. Não vai mudar. Marco aqui, ó. Se o intervalo é fechado, a bola é pintadinha, certo? Pinto duas bolinhas aqui para indicar que o intervalo é fechado. Indico aqui o limite inferior A e o limite superior B, ou o limite da esquerda A ou o limite da direita B. Então, o intervalo são todos os números que estiverem aqui dentro dele. Então, eu vou pintar dentro deles, ó, aqui o intervalo, certo? Esse é o intervalo fechado à direita e fechado à esquerda. Fechado nos dois lados, ou seja, genericamente ele é fechado, tanto à direita ou à esquerda. O próximo intervalo já é um intervalo aberto. E o que vai mudar aqui no intervalo aberto? Ó? Vai mudar o seguinte. Os limites continuam os mesmos, certo? A e B. O A continua sendo menor do que B. Só que quando você representa o seu intervalo aqui, ó, no colchete, eles estão para fora, os limites A e B. Ou seja, meu intervalo aberto, ele é aberto tanto na esquerda quanto na direita, ou seja, é intervalo inferior, o limite inferior e no limite superior, eles são abertos, ou seja, estão excluídos do intervalo. O número é todo número maior que A e menor que B, com exclusão deles, ou seja, eles não estão incluídos, certo? Aí quando eu passo para a segunda representação, que é no conjunto, observa que isso aqui sempre é padrão. X pertencente aos reais, não muda. Qualquer número pertencente ao conjunto dos números reais. Tal que ó, não vai mudar. Aí vem o que muda aqui. Ó. O A tem que ser menor do que o X e o X tem que ser menor do que o B. Ou seja, se é no intervalo, o elemento tem que estar entre os dois. Então o segredo é, qual é o limite? Inferior. A é o A e o superior é o B. Aonde tem que estar o elemento? Tem que estar entre eles dois? Então, eu vou colocar aqui, ó. O elemento tem que estar entre os dois. Está aqui o X. Bem, o intervalo é aberto ou é fechado? Ah, ele é aberto. Então, se ele é aberto, eu vou colocar uma ordem de crescimento aqui, ó.
menor, esse é menor do que esse, que é menor do que esse. Então, menor, menor. Ou seja, ponta para o menor, boca para o maior. Comparando o A e o X. Agora, quando eu comparo o X e o X é menor do que B. Logo, aponta para o X, boca para o B. Então, é o que está acontecendo aqui, ó, nessa representação de intervalo. Intervalo aberto. Agora, quando a gente analisa o intervalo fechado à esquerda... Opa, faltou só eu representar aqui a forma de reta, né? Na reta real, ainda falando de intervalo aberto, as bolinhas são abertas, tá? Você coloca o limite inferior, o limite superior e vai pintar tudo que estiver entre eles. Só não vai pintar a bola, por quê? Porque o intervalo é aberto, certo? Então havia faltado esse detalhe. Agora, quando a gente analisa o intervalo que é fechado à esquerda e aberto à direita, a gente continua ainda com dois números com limite inferior e superior, ou seja, o A é menor do que B, não se sabe a distância entre eles, mas há uma distância. Se há uma distância entre dois números reais, vai haver um intervalo entre eles. Sendo assim, primeira representação, ele é fechado à esquerda. Então, o intervalo está aqui, ó, na primeira repetição de colchete. O A e o B são os limites. Como ele é fechado à esquerda, o colchete está voltado para o número A, certo? E como ele é aberto à direita, o colchete está para fora, certo? Ele não vai fechar, ou seja, aqui eu observo que ele está fechado, ó, fechado, certo? E aqui ele observa que ele está aberto. Então, ele fechado à esquerda e aberto à direita. Bem, agora eu vou passar para aquela segunda representação. Qual é a segunda representação? Representação na forma de conjunto. É simples, na notação de conjunto, eu vou considerar aqui, ó, abro chaves, indico aqui que eu quero qualquer número x que pertença ao conjunto dos números reais, tal que ele obedeça à seguinte condição. Qual é a condição? Essa aqui, ó, de ser fechado à esquerda e aberto à direita. Então, o que é que eu coloco? Limite inferior, limite superior. Entre os dois existirá uma infinidade de números, certo? Esse número eu vou chamar de x. Qualquer número x real que esteja compreendido entre os dois é elemento desse intervalo. Só que aí eu vou analisar aqui. Bem, é uma ordem de crescimento. Se esse é o inferior e esse é o superior, obviamente esse é menor do que esse. Se o x está entre A e B, é porque o A é menor do que o x e o x é menor do que o B. Olha aí como é que o sinal se comporta. Opa, o sinal se comporta, volta, aí, o sinal se comporta dessa forma, menor do que o x. Aí eu tenho que observar aonde que ele é fechado. Bem, se ele é fechado à esquerda, aqui ó, fechado à esquerda, eu tenho que colocar, além da desigualdade, um tracinho aqui para indicar a igualdade, que eu chamo de menor e igual. Então, ele é fechado aqui na esquerda. Quando eu for representar esse conjunto na reta real, é a mais fácil de representar, porque você vai colocar o limite inferior e o superior. Digamos que aqui é o A, aqui é o B, e eu tenho que saber aonde é que ele é fechado. Ele é fechado à esquerda, tá aqui, ó. Aonde tem menor ou igual, aonde o colchete está abraçando o número, ele é fechado. Então, vou pintar essa bolinha aqui, ó, para indicar que o intervalo é fechado. E dentre os dois limites, eu vou indicar que qualquer número que esteja compreendido entre eles é elemento do intervalo, podendo inclusive ser o A, mas não o B, ou seja, o B ele está excluído do intervalo, certo? Bem, o próximo intervalo é um intervalo que vai ser aberto à esquerda. Deixa eu apagar isso aqui. Ele vai ser aberto à esquerda e vai ser fechado à direita. Olha como é que funciona. Quando ele é aberto à esquerda, eu vou ter ainda os mesmos limites, esquerda e direita. Vai de A até B. Só que ele está aberto à esquerda, então colchete para fora. Ok? É aberto.
e fechado à direita. Então, se ele é fechado à direita, ele vai abraçar aqui o limite, vai abraçar o número B, A e B. Então, considere que A e B como sendo números quaisquer, números reais, certo? Então, a representação na forma de colchete é essa, para o intervalo aberto à esquerda e fechado à direita. A segunda forma de representar é aquela forma em notação de conjunto. Então, aqui o intervalo AB ele vai ser igual a qualquer número x que pertença ao conjunto dos reais, tal que esse número x ele vai estar compreendido entre os limites A e B, limite inferior A, limite superior B. Então, o número x vai estar aqui, ó, ele que vai estar aqui no meio, tá? Pega ele aqui, ó, é esse número aqui. Só que esse número x, ele representa qualquer número que esteja aí. Então, se o intervalo ele é fechado à direita, né, e aberto à esquerda, eu vou seguir a ordem de crescimento. Menor que x, x menor que b. Então, aqui, ó, o a é menor que x, o x é menor do que b. Agora, eu vou observar aonde que ele é fechado. Ele é fechado à direita. Então, aqui passa uma igualdade, menor e igual. Quando eu for representar esse número na reta real, como é que eu vou representar? Marco aqui as bolinhas que representam a localização de A e de B, certo? Depois eu vou verificar qual é a bola que é fechada. A bola vai ser fechada aonde? Aonde eu tiver menor ou igual. Então é no B. Ele é fechado à direita, fechei aqui na direita. E dentro do intervalo eu vou fazer a identificação de que tudo que está entre os dois elementos é elemento que pertence ao intervalo. Então, aqui existe uma infinidade de números que pertencem ao intervalo AB, com exclusão do A, porque no A é aberto. Então, o A não faz parte do intervalo. Certo? Então, esses aqui são os intervalos possíveis que nós temos. Só que, além desses quatro, a gente vai ter os intervalos que são ilimitados, ou seja, que fica sempre aberto a um limite infinito. Então, existem também intervalos reais ilimitados. Se ele é ilimitado, eu só vou ter um lado para referência. Ó, intervalos reais ilimitados. De maneira geral, utilizamos os símbolos menos infinito e mais infinito para indicar um intervalo ilimitado. Sendo um intervalo ilimitado, existem aqui quatro possibilidades. Assim como nós tivemos aqui quatro possibilidades para os intervalos com dois limites, um limite inferior e superior, agora a gente vai ter só um limite, certo? Por quê? Porque o intervalo é ilimitado, eu não sei qual é o limite, o outro lado da história. Então, olha aqui. O primeiro limite, o primeiro intervalo é aquele intervalo que ele é ilimitado à esquerda e vai ser fechado à direita. Certo? Se ele é limitado à esquerda, é porque ele vem de menos infinito até um limite, que aqui a gente está utilizando o limite A. Se ele é limitado à esquerda, ele vai ser sempre aberto. Se ele é fechado à direita, eu vou fechar aqui, ó. Certo? E esse intervalo, quando eu representar na forma de notação de conjunto, eu vou ter que x pertencente aos reais, tá o quê? Qual é a referência que eu faço em relação a esse intervalo limitado? Ele vem de menos infinito e vai até chegar no A. Ou seja, esse elemento x em relação ao A, ele vai ser menor ou igual. Menor ou igual porque ele é um intervalo fechado à direita. Pronto, opa. Menor ou igual a A. Acabou. Quando eu for representar ele numa reta, eu faço aqui, ó. Mudar a corzinha da reta. Pronto. Faço aqui, ó, a reta. Pronto. Tem aqui uma reta que ficou um pouquinho torta. Deixa eu tirar. Pronto. Pronto, ficou retinha. Maravilha. Feita a reta, a gente vai identificar
o nosso intervalo. Eu sei que ele vem lá, não sei de onde, vem aqui, ó, do menos infinito. O limite de referência que eu tenho é que ele é fechado à direita. Então, digamos que o número A está bem aqui, ó. Tá aqui o A. Como ele é fechado, essa bolinha aqui, ó, eu vou pintar ela. Bola fechada. Ou seja, a bola fechada representa aí uma bolinha pintadinha. Então tá aqui, ó. Vou colorir tudo para cá, ó, até menos infinito. Tá aí o intervalo ilimitado à esquerda e fechado à direita. O próximo intervalo, ele vai ser, olha aí, muda pouca coisa. Esse intervalo agora, ele é ilimitado à esquerda e aberto à direita. Ou seja, se ele é ilimitado à esquerda, é para onde está o menos infinito. Agora ele é aberto à direita. Se é aberto à direita, colchete aberto aqui na direita. No intervalo, no limite infinito, sempre vai ser aberto. Por quê? Não sei qual é esse número, então não tem como definir onde ele vai parar. Por isso que ele é sempre aberto. E ao representar na notação de conjunto, se vem do menos infinito até o A, eu vou considerar apenas que o x é menor do que o A. No intervalo anterior, menor e igual. Aqui eu vou ter simplesmente menor. E quando eu for representar na reta real, é um intervalo aberto, ó. Basta eu marcar o A, deixa a bola aberta e você vai pintar aqui, ó, porque o intervalo vai para cá para o menos infinito, não sabe onde acaba. Mas você sabe que quando chegar aqui no A, o A está escrito no intervalo, então fica a bola aberta. O próximo intervalo é um intervalo fechado à esquerda e ilimitado à direita. Vamos aproveitar isso aqui, ó. Vou aproveitar o seguinte. Então, temos o quê? Que ele é fechado à esquerda, certo? Intervalo fechado à esquerda e ilimitado à direita. Então, se ele é limitado à direita e fechado à esquerda, é porque eu conheço o número da esquerda, certo? Então, e aqui ele vai ser fechado. Para a direita, ele é ilimitado, então ele vai até o mais infinito. Então, observa aqui, na esquerda, aqui, isso me representa menos infinito. Esquerda, menos infinito. Para a direita, isso aqui vai me representar o quê? O mais infinito. Então, onde está o infinito, sempre vai ser aberto, certo? E ao representar na notação de conjunto, é aquele padrão. X pertence a reais, tal que. Aí você compara aqui. Em relação ao x, o que ele vai ser? Em relação ao mais infinito. Hein? Observa que o x é qualquer número que está para cá. Ó. Qualquer número para cá. Opa. Qualquer número à direita. Imagina aqui que o A vale 7 e o número que eu peguei x lá no 512. Ó, 512 em relação ao 7 é o quê? Ele é maior. Então, o número x, que é o número que vai pertencer ao intervalo, por ser aqui um intervalo fechado, ele tem que ser maior e igual. Maior e igual a quem? Ao limite A. Porque o limite aqui da esquerda sempre vai ser menor. Então, qualquer número que você escolha para esse intervalo, ele vai estar para a direita. Estando para a direita, ele é maior. Só que quem é maior é o número do intervalo, é o x, não é o A. Aí, na reta, fica mais fácil de visualizar. Observa aqui. Ó. O A está bem aqui. O intervalo é fechado, eu pinto a bolinha. Certo? Está aqui o número A. Como ele vai de A até mais infinito, ó, ele vai para a direita. Pode pintar até chegar lá no infinito. E aí que vai infinitamente, ou seja, vai tocar lá no mais infinito. Então, qualquer número que você escolha por aqui, imagina que o x está bem aqui. O x estando aqui, ele é maior do que o a. Então, x maior que o a. Inclusive, o x pode ser até o próprio a. Por quê? Porque o intervalo é fechado. Certo? Agora, a segunda notação, a quarta possibilidade, que a gente vai analisar agora. Vamos ver.
É um intervalo que vai ser aberto à esquerda, olha aí, se ele é aberto à esquerda, colchete para fora. E ilimitado à direita. Se é ilimitado à direita, o que acontece? Sempre vai ser aberto. Sendo assim, o que vai acontecer? Deixa vermelho mesmo. A bola, o ar, ele não pode pertencer ao intervalo. Então é um intervalo aberto, então a desigualdade é simples. Quando o intervalo é fechado, você pensa aqui no maior igual, menor igual. Quando o intervalo ele é aberto, a desigualdade é simples. Então, o x que você vai escolher, ele vai estar à direita do A. Se o x está à direita do A, ele vai ser maior do que o A. Simplesmente maior, porque o intervalo ele é aberto. E ao representar na reta real, a gente vai fazer o quê? Vamos marcar aqui o A, intervalo aberto, bola branca, não preenche a bolinha, identifica aqui o A, e o intervalo vai até o mais infinito. A gente vai simplesmente pintar aqui o intervalo até o mais infinito. Pronto. Temos aqui as 4 possibilidades dos intervalos ilimitados e as 4 possibilidades dos intervalos com o limite inferior e superior. Certo? Ó, aqui dica que na representação geométrica de um intervalo real, utilizamos uma bolinha vazia para indicar que a extremidade do intervalo não pertence ao conjunto e a bolinha cheia para indicar que a extremidade pertence ao conjunto. Certo? É o que a gente verificou hoje. No próximo vídeo a gente vai fazer aqui essa resolução aqui de operações com intervalos.